Fala galerinha, tudo bem? Que tal entrarmos agora na máquina do tempo e vamos voltar para os anos 2000? Necessariamente o ano 2000, que foi o início das operações da ADSL e da Brasil Telecom. A Brasil Telecom foi a primeira companhia privatizada a oferecer o serviço de ADSL, a famosa banda larga naquele momento, para os assinantes das linhas telefônicas em Santa Catarina e no Paraná, que funcionou muito bem este processo. Como é que nós vamos mostrar? Não é simulado, é real. Nós temos uma estrutura que você vai ver na edição aqui as fotos do DSLAN ou DSLAN, o DSLAN de pequeno porte para condomínio, que está instalado aqui na estrutura, e o modem ADSL. O que eu fiz aqui para voltarmos ao ano 2000? ah, Enquanto você é assinante de qualquer tipo de meio de conectividade à internet, você está atrelado a um perfil. Eu falo isso porque, para testar aqui essas configurações dos anos 2000, eu criei um perfil de 160K e a minha máquina está conectada aqui. Não é um filtro de limitação de velocidade no Fire ou em uma outra estrutura, não. É a velocidade real do ADSL que nós tínhamos nos anos 2000. 160K por 128. Na verdade, lá era 150 por 128, era normal. E eu vi alguns planos que a antiga Oi barra Brasil Telecom, antes Brasil Telecom e depois Oi, ofereceu para os consumidores aqui no Brasil, os assinantes, no sul do Brasil. Eles ofereciam um plano Lite, de ADSL Lite. O que era o ADSL Lite? Era praticamente 128K e não 160 que você está vendo aqui, com um upload de 64K. Por que eles fizeram isso? Para que as pessoas menos favorecidas ou não quisessem investir muito na ADSL naquele momento, pudessem ter acesso à tecnologia. E funcionou muito bem, inclusive eu usei a ferramenta, este plano de velocidade, por um determinado momento. Mas vamos voltar à ideia dos perfis aqui. Os planos de velocidade nada mais é do que perfis com a taxa de download e de upload que eram enviadas para o seu modem. Então eu tenho meu modem aqui, para quem já viu o primeiro episódio, eu vou até logar aqui, mostrar aqui para você, vou levar aqui para outra tela. Só que legal. Vou logar aqui, admin, deixei padrão porque é anos 2000 aqui. 160 de download e 128K de upload. O que nós vamos conseguir fazer com essa velocidade nos dias de hoje? É um pouquinho melhor do que aquele plano Lite que a Brasil Telecom tinha. E era um preço bem acessível. Digo acessível porque teoricamente era 30% mais barato em média. Eu tive a felicidade de compartilhar com um vizinho meu em uma cidade que eu vivia aqui no sul do Brasil. Tem Autêntico. Também qual é a outra diferença, pessoal? Aqui eu não, para este exemplo, anos 2000, eu não habilitei o IPv6, ok? O que eu fiz? Deixei apenas o IPv4 para criar realmente o ambiente daquela época. Só qual é a única diferença? Eu estou usando uma tecnologia retrô com meu Windows 10. O que eu vou conseguir fazer com o Windows 10? Windows 10 e principalmente o Windows 11 tem uma telemetria absurda. Será que eu vou conseguir abrir o YouTube aqui? Então vamos dar uma olhada aqui que vai ser bem legal. Vamos lá? Vou abrir aqui o vídeo do YouTube. Vou abrir no perfil anônimo, acho que é melhor, não tem nenhum cache. Então vamos lá, youtube.com. Agora sim, vou abrir no anônimo, nada de cache, nada vezes nada, nada de cookie. Estou a 160K e fala a verdade, estou a 160K. E voltando aqui, vamos ver se vai abrir. Vai abrir o YouTube, sei lá? Bom, abrir vai, mas quanto tempo vai levar? Porque agora a home, a inicial do YouTube, sempre traz alguns vídeos. Então vou deixar minimizado aqui, deixar aqui do lado, deixar os dois monitores, porque nós estamos voltando a exercitar a paciência dos anos 2000.
Quem começou a usar o YouTube não acesso discado, e depois eu vou gravar um vídeo com este momento nostálgico de como era um exercício de paciência, nós abrimos o vídeo do YouTube. Você está tentando abrir aqui ainda. Qual é a diferença que nós tínhamos no passado? Este IP que você está vendo aqui é um IP interno, de uma rede interna. Só que lá nos anos 2000, você não tinha CGNAT, você não tinha um IP inválido. Você ganhava um IP dinâmico, mas válido. Então você conseguia fazer o que lá no passado? Vou abrir aqui o Momoda. Enquanto isso, temos aqui Port Forwarding, redirecionamento de portas. Nós conseguíamos fazer com que isso funcionasse no passado, sem precisar pedir para a operadora liberar o nosso acesso, que hoje é na fibra óptica, por exemplo, que nós precisamos ligar para a operadora ou no cabo coaxial para liberar. Ei, me tire do CGNAT. Então isso era bem comum. Aqui não era preciso. No tempo da DSL, enquanto ela não era CGNAT, ela foi ser CGNAT, agora que está abrindo, galera. Ela foi ser CGNAT aproximadamente até, iniciou uns 10 anos atrás, aproximadamente, começaram a colocar em CGNAT. Mas antes não, porque havia, entre aspas, muitos IPs sobrando. Então aqui nós temos o port forward, o redirecionamento de porta, funcionava muito bem. A DMZ também, quando eu queria redirecionar todas as portas para a minha máquina, para rodar no servidor de jogos e tudo mais, conversar com os amigos usando o meu jogo, o meu game, ali também era possível bater papo dentro do game, a partir da DMZ também, onde eu não precisava fazer regra por regra de port forward, caía tudo no DMZ. Mas muito bem, estou aqui com o meu 160k e nada vezes nada. Vamos dar um ping aqui. Como é que tá o ping? pingwall.com.br. Como é que tá o ping? Nossa, tá alto. Bem padrão dos anos 2000. Então já estou sofrendo aqui com o YouTube que não abre ainda. Mas vamos ser mais persistentes um pouco. Agora eu vou abrir aqui, por exemplo, vou abrir o site do UOL, que está fora da nossa estrutura. Você que vai abrir? E antigamente nós tínhamos esse hábito. Abríamos apenas uma janela, nem era uma aba. Era um navegador para cada site que gostaríamos de visitar. Não podíamos abrir 2, 3, 4 navegadores que a página possivelmente não abriria. O site do UOL está começando a abrir aqui. Muito bem, pouco a pouco ele vai abrindo. E eu estou usando realmente uma conexão QD. Olha lá, galera, uma conexão de 160k. Quem tem Starlink, nós também temos Starlink aqui. Outra hora eu vou fazer um vídeo de uma DSL funcionando pelo Starlink. Isso aí é inédito no Brasil, ninguém fez ainda esse vídeo. Então, até o próprio modo de espera da Starlink é muito mais rápido que as nossas antigas ADSLs. Então, ela está abrindo agora, pouco a pouco, notícias de hoje, aqui do dia 24 de março. Então, primeiro vai carregar o texto e depois as imagens. E está abrindo sofrivelmente, né? Horrorosamente, mas está abrindo. E aqui o YouTube ele vai carregar, é o que indica, vai carregar. Então essa era a vida do internauta nos anos 2000. Claro que era uma vida muito mais rápida, porque só foi a partir de 2004, 2005 que nós começamos a nos interessar por assistir vídeos através do computador no formato de streaming que nós temos hoje. O YouTube não seja de ser um streaming muito popular. Só que nós tínhamos, antes da Google, ou hoje Alphabet, comprar o YouTube, nós tínhamos o Google Video e muitos se aventuraram lá no passado com isso. Tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo, mas não deu timeout também. Está abrindo aqui a página responsiva, legal. Então, você pode ver que nós tínhamos que ter um pouco de paciência. E essa velocidade também lá nos anos 2000, ela era observada nas conexões a rádio, e era um pouco pior. As conexões a rádio eram a 64K. Assim que eu conseguir os equipamentos de rádio, nós vamos simular uma conexão à rádio também. Vou fazer uma conexão entre a casa de um amigo até a minha casa, usando essa estrutura aqui, e nós vamos simular a navegação nos anos 2000 também. Então, beleza, abriu aqui. Enquanto isso, o YouTube nada. Nada vezes nada. Que loucura.
Agora, vamos buscar um serviço antigo que nós poderíamos ter acesso atualmente, claro, não é um ambiente retrô. Vamos ver o site do Yahoo. Quem que não tinha um e-mail no Yahoo, na verdade? Então vamos ver se ele vai abrir o site do Yahoo, era muito popular. Vamos lá, ele vai tentar abrir aqui. E o YouTube, nada, nada vezes nada. Que loucura, hein? Então, até agora eu vou aumentar um pouco a página. Então, essa era a nossa vida. Tanto é que na hora de carregar o vídeo, eu vou dar um play aqui para vocês, demonstrando como é que funciona. Ó, eu estou com 3 abas em aberto. Aqui tem um vídeo do site UOL. Ele está tentando carregar também. Como é que está o ping agora? Para o site UOL. Está a 62 milissegundos. Uma baixada. Ó, já aumentou de novo. Nós não podemos esquecer que a ADSL ela é assíncrona, ela funciona por sistema de rajadas. Por isso que em muitos momentos você observa que o download é muito mais rápido e depois ele fica lento, fica rápido, fica lento, fica rápido. Você não deixa de ter acesso à conexão, você continua tendo acesso à conexão, mas de forma muito mais intermitente. Não cai a conexão, mas ela oscila muito. Muito bem. Abri o YouTube, abri no modo anônimo. Vou botar aqui canal Dial Up. Vou carregar um vídeo nosso, lá no merchan aqui. Vou abrir. Galera, se passaram, olha, quase 11 minutos aqui, desde o início do vídeo e tudo mais. Abri aqui a página e o Yahoo ainda nada. E aqui ele vai tentar abrir o vídeo, ele não vai conseguir. Curiosamente não dá time out, ou seja, o tempo expirado, tempo perdido. Ó, mandei fazer a busca, canal da IELAP. Estamos aqui. Nós só vamos conseguir dar um play no vídeo se fecharmos as abas. Então eu vou fechar essa aqui. Essa era a realidade dos anos 2000. E eu, inclusive, desde os anos 2000, eu trabalho com consultoria na área de software livre, tanto do FreeBSD, sou um dos autores de apostilas muito populares aqui em relação ao FreeBSD. Eu fazia aulas online através do Skype para alunos individuais ou em grupos, com uma conexão dessas, e aí funcionava. Claro, os codecs eram outros, a qualidade de vídeo era outra, e a qualidade do áudio também não era tão superior como hoje. Então vou dar aqui um play, configurando um DSLAM aqui, um DSLAM, que é um primeiro vídeo, um trabalho sobre isso. Vou dar um play aqui. Vamos ver, essa é a nossa vida. Quem tinha o sistema operacional mais antigo, o que ia fazer? Abrir a paciência, o jogo de cartas, né? O jogo do pinball. Ó, abriu, olha que loucura. Abriu a 160K, que loucura. Abriu, muito bem. Então aqui está o equipamento. Para quem não viu o primeiro vídeo, quem está fazendo toda essa conexão é um DSLAM. Tem muitas pessoas que gostam de falar de SLAM, que é o concentrador da DSL. E esse é um modelo muito bom, se você quer se aventurar aqui em relação a criar o seu ambiente retrô, que aliás é uma vibe aí que está surgindo de forma muito rápida entre os entusiastas. Então eu recomendo o modelo da UTS Starcom. Tem outros modelos, numa marketplace eu vi um modelo similar a esse e funcionou muito bem. Esse aqui não tinha manual, não tinha nada, tive que fazer uma configuração usando meus conhecimentos, treinando uma IA para colocar tudo no ar. Não foi fácil. Muito bem, agora eu vou carregar o vídeo aqui. Será que vai carregar? É complicado. Ó, o Yahoo deu um conexão reset, um conexão timeout. Esse erro aqui, ele acontecia muito. Fala galera, tudo Ó, bem? até abriu, ó. Hoje nós vamos Abriu, trabalhar abriu. com a DSL, é isso mesmo. A DSL Então, está abrindo, ó. Estou falando acabou ali. sendo uma conexão. Até vou diminuir o volume aqui. Mas qual é o problema? Vai buferizar muito, vai vir com uma qualidade horrorosa. Qual é a qualidade que está vindo?
144 pixels, nem é 360, vai vir 144. É assim que nós assistimos, 144, 360, ele vai abrir, mas daquele jeito. Então aqui, agora ele vai tentar abrir o Yahoo, porque tem um redirecionamento para o site do Brasil, br.yahoo.com, está lá sofrendo. Então a nossa vida lá nos anos 2000, principalmente no início dos anos 2001, quando veio a DSL para a região sul do Brasil, especificamente aqui em Santa Catarina, eu conheço muito bem o meu estado, então posso falar com mais propriedade. Nós tínhamos que ter esse exercício de paciência. Entre 2001 e 2004, não era comum nós visualizarmos vídeos aqui. O que era feito de diferente? O pessoal usava os meios alternativos, não preciso nem falar o nome, para fazer download de vídeos e assistirem depois dos seus computadores. Então, quando veio, mais uma vez, a Connection Timeout não conseguiu abrir e ele vai tentar. Por quê? Porque hoje você tem um tempo, como as conexões hoje são banda larga, 99,99 delas, por cento delas são banda larga, você tem um tempo para você registrar a informação. Se a informação não chega até você, vai dizer, ei, time de out, esperei demais e não veio. Então, normalmente o servidor web dá essa informação para você. Então aqui estou 54 segundos e era assim a nossa vida, ok? Buferizar ou dar um stop, deixar carregar um pouco mais, que o layout do player era bem diferente, então era possível visualizar dessa forma. Mas se eu der uma pausa aqui, será que o Yahoo vai abrir? Vamos ver aqui se o Yahoo vai verdadeiramente abrir. Vamos lá. A sorte que hoje em dia eu posso fazer no editor de vídeos o isolamento do áudio, porque o barulho do DSLAM, uma hora eu vou gravar um vídeo só com o barulho dele, você não vê que é um barulho alto até para uma sala pequena. Agora você imagina numa central telefônica, onde estão esses equipamentos de uma cidade como era no passado, o nível de ruído que não era. Então o Yahoo não abriu ainda, vamos abrir outro. O Google, esse já existia desde o tempo de sempre, desde o acesso de escada, inclusive, os brasileiros tiveram contato com o Google lá no início da internet ADSL e também uma parte do povo no acesso de escada. Abriu, legal, maravilha, perfeito, muito bem. Vou fazer uma busca aqui do meu livro sobre PathSense, livro PathSense, o guia ideal. Será que ele vai abrir? Abriu ou não? Abriu, beleza. Isso que eu dei um stop aqui, né? Ó, dei um play de novo. Haja paciência, hein? Haja paciência, minha gente. Mas abriu aqui o meu livro. Beleza, tá aqui, galera. Então abriu o meu livro. Top. Excelente, né? Muito bom. Muito bem, então nós conseguimos simular como é que fica o ping, o pingão aqui, né? Vamos ver se ele vai pingar. Olha só, agora é o momento do sofrimento. Olha lá o ping. E tinha uma galera que tinha coragem de jogar os diversos jogos online com um ping horroroso desse aqui. Então, eu quero parabenizar você aí no passado que conseguiu jogar com um ping alto desse. Muito bem, então abriu aqui, o Yahoo está sofrendo, mas consegui mostrar para você que com paciência eu consigo abrir o YouTube. Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha aqui no status do modem. Então, estatísticas. Vou logar novamente aqui. Vou logar novamente. E aqui eu tenho alguns descartes de pacote. Era normal, porque dependia da qualidade da sua linha. A minha linha é ótima. Está do lado do DSLAN, do DSLAN, o modem, mas ele joga um sinal ainda muito forte. Pode ter alguma necessidade de retransmissão de dados. Muito bem. Qual é o detalhe curioso? Aqui o ping está em torno de 57 milissegundos, 59, 60, dependendo da sua região, da distância que você está da central, que você estava no passado, seu ping pode ser maior ou menor. Isso é em todas as tecnologias
A fibra é praticamente imperceptível isso, mas no ADSL, na conexão de escada, isso era bem visível. Muito bem. Ah, agora eu quero falar sobre o aspecto técnico. Aqui na parte de configuração, eu crio os perfis. Eu tenho vários perfis criados. Eu tenho de 24 MB, de 10 MB, de 8 mega. Esse de 8 mega eu busquei minimizar o ping, coloquei um ping de 5 milissegundos. A Brasil Telecom tinha um perfil ah, onde ela conseguia reduzir as correções, as validações dentro da linha ADSL para entregar um ping menor. Então, processo empresarial, isso era muito bom. Muito bem, mas o que, é que vai mudar aqui? Essas tecnologias, a FET, Interleaved, são tecnologias que fazem a validação dos dados dentro da estrutura ADSL entre a sua linha e o DSLAM. Elas vão aumentar ou diminuir o ping, mas normalmente nós tínhamos o uso da FET. Aqui eu tentei aplicar 150 antes, mas eu tenho que fazer um cálculo para que fechasse o valor, eu acabei colocando 160. Muito bem, então vou ter outros perfis ainda. Então aqui a DSL, opa, vou conectar de novo aqui no DSLAM. Para você que nunca viu um equipamento funcionando, ele muitas vezes não era conectado com um serviço web, era no ambiente de comando. O ambiente de comando bem antigo, que é considerado inseguro e ultrapassado, era o Telnet. Eu vou abrir aqui uma nova sessão, vou dar um load para carregar, nós usávamos o Telnet. Então, o Telnet era a forma mais comum de fazermos as configurações desses equipamentos, ou através de um cabo serial. Um cabo serial era bem usado nesse momento. Então, vou dar no Enable para acessar a parte administrativa, configure terminal, ADSL port. Quando havia mudança do seu plano de velocidade, que você ligava para o call center e a moça dizia: olá, tudo bem? Você quer trocar de velocidade? Sim. Qual o seu plano? O momento enquanto nós estamos efetuando as alterações, era aqui que havia a interação. Mas tínhamos softwares específicos que faziam isso de forma automática, porque o atendente não tinha que entender nada de deslane, só tinha que entender, compreender como se trocava um plano, ir lá nos botõezinhos do sistema, do CRM da Brasil Telecom e fazer a alteração. Tenho 24 portas aqui, mas estou usando apenas uma. ADSL Port 1, estou aqui, né? Show. Quais são os comandos que eu tenho aqui? Tem vários comandos aqui. Muito bem. Eu quero só mostrar para você aqui. Eu tenho vários e vários comandos. Então aqui, show profile. Então aqui eu tenho os perfis, como eu falei para você, eu tenho os perfis, tenho vários perfis diferentes. Então, ó, Lab 160K, Lab 24 MB. Então, os perfis estavam pré-cadastrados dentro dos equipamentos e a atendente fazer essas alterações. Quando surgiu novos planos de velocidade, os equipamentos eram atualizados e você recebia esse novo plano. Então é muito legal você compreender, ó, a forma de trabalho com a latência, a interleave, né? Então ele muda a tecnologia para ter um ganho a mais ou não. Então todas as tecnologias que estão sendo usadas aqui, nós temos, ó, aqui a G9992, que é o padrão da DSL, e nós tínhamos valores também que influenciavam muito, a atenuação da linha, a margem, e uma série de valores que o técnico de ADSL muitas vezes tinha que verificar para que tudo funcionasse muito bem. Se fosse muito distante, ele checava esses valores e dizia: olha, não é possível fazer a instalação. Legal, não é verdade? Então nós conseguimos dar uma navegada, foi muito produtivo aqui isso. Então, e aí, será que despertou em você um sentimento de nostalgia, de ver realmente essa tecnologia funcionando? Fala um pouquinho aí mais para mim do que você, o que você observou em relação ao uso da ADSL. Você usou por muito tempo, saiu da internet de escada, foi para o rádio, ou usou a ADSL, foi para o rádio, ou usou o rádio e foi para a fibra. Cada um tem uma história diferente com a internet aqui no Brasil.
Então vamos trocar ideias aqui, porque é muito bacana. E não se esqueça, siga o nosso canal da IELAP, curta, compartilhe, distribua para os amigos, porque o nosso canal tem o objetivo de resgatar a computação retrô e também trazer a nostalgia para você. É isso aí, muito obrigado, até mais.